meus amores, good morning, tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, nós daremos continuidade à unidade 13. Então, nessa unidade, nós estamos aprendendo sobre algumas coisas que estão relacionadas com a natureza, né? E nós estamos aprendendo o nome de algumas delas. Nós vimos aqui, onde um aluno, ele estava mostrando, né? A professora chamou ele para ele mostrar o quadro que ele tinha feito, né? Então, ele pintou uma paisagem, né? Uma figura. E aí, ele estava mostrando esse quadro que ele pintou. E aqui nós estamos observando o nome de alguns elementos da natureza que nós aprendemos na aula passada. Então, por exemplo, aqui nesse quadro nós aprendemos e vimos também, né? Trees, que são as árvores. Clouds, que são as nuvens. Sky, que é o céu. Rainbow, arco-íris. Forest, floresta. Waterfall ou waterfall, que é a cachoeira. Flowers, né, as flores. E rocks, que são as rochas ou as pedras. Então, nós aprendemos, né, os nomes desses elementos da natureza na aula passada. E aí, vocês tiveram que ordenar essas letras e completar, né, os nomes, escrever os nomes desses elementos da natureza que nós vimos na outra página. Abaixo vocês escutaram alguma leitura, né, de algumas frases e vocês tiveram que numerar de acordo com a leitura que eu fiz para vocês. Na terceira questão, vocês tiveram que completar esses espaços com essas palavras, né? Orange, mom, sky, trees, colors, clothes, flowers e rainbow. Né? Então, vocês tiveram que completar cada uma dessas frases utilizando essas palavras. Na página 83, nós tínhamos aqui esses códigos, né? Onde vocês tinham esses códigos abaixo e tivemos que completar uma frase, né? De acordo com esses códigos, né? Formou uma frase que foi Protect the Forest, né? Protejam as florestas. Aqui abaixo, nós vimos também um texto falando sobre os parques, né? A gente viu que lá na Califórnia existe esse parque que é o Parque Yosemite, que é um parque nacional, né? Onde lá nos Estados Unidos a gente viu que tem muitos parques, né? Esses parques são protegidos. E aí a gente aprendeu sobre esse Parque Yosemite, né? Que é um parque nacional que fica lá na Califórnia e que ele é muito, a característica especial que ele tem é que lá existem árvores gigantes, né? De muitos e muitos anos, que são as sequoias. E aí na aula de hoje, na página 84, vocês terão que completar esses 3 diálogos aqui com essas palavras do quadro, né? Então, nós temos esse quadrinho laranja com as seguintes palavras: waterfalls, cloud, rainbow, flowers, sky, rocks e beautiful. E aí, vocês terão que completar esses espaços utilizando essas palavrinhas. Na primeira conversa, né, nesse primeiro diálogo que nós estamos observando, nesse primeiro quadrinho, a gente vê essas duas meninas conversando. E aí, a que tá de óculos, ela diz o seguinte: I love nature. Look at the trees and... E aí, vocês vão escrever a palavrinha que vai se encaixar aí conforme vocês estão observando na figura. E a coleguinha dela diz: pink, red, yellow, they are... E vai escrever também a palavrinha que vai se encaixar aí. Na segunda figura, nós temos 2 garotinhos sentados. E o do cabelo loirinho, né, do cabelo ruivinho, ele diz assim: look, a cat in the... E vai escrever a palavrinha do que está acontecendo na figura, né, da que vai se encaixar aí. Aí o amiguinho dele diz: a cat in the sky. That's a... E vai escrever também a palavrinha que vai se encaixar aí nessa conversa. E por último, na terceira conversa, nós temos essas 3 crianças. E o menininho de boné, ele diz o seguinte: look, e vai escrever uma dessas palavrinhas. Aí a garotinha que está de blusa laranja, né? Ela diz I love e vai escrever também o que ela ama, certo? Vai escrever a palavrinha. E por último, a outra menininha que está no meio, ela diz me too. Let's sit on the...
e vão completar também com a palavrinha que está faltando, certo? Lembrando que aquelas palavras que vocês não conhecem, procurem no dicionário o que significa elas, tá certo? Vai ajudar vocês a entender melhor. Aqui embaixo nós temos essa outra pergunta, que é uma pergunta pessoal para vocês. Diz o seguinte: I love waterfalls. What about you? Então aqui está dizendo: eu amo cachoeiras. E você? E quanto a você? Então, se vocês gostam de cachoeira, assim como está dizendo na frase, vocês podem dizer I love, certo? Ou então me too, como vocês estão observando nessa garotinha aí do meio, certo? Ela está dizendo me too, eu também, certo? Então, se vocês gostam de cachoeiras, vocês irão responder a essa perguntinha dessa forma, tá certo? Na próxima página, no nosso para relembrar, nós temos aqui uma paisagem, onde vocês terão que colorir essa paisagem, certo? Vocês vão pintar com as cores que vocês quiserem. Primeiro, vocês terão que escrever o nome de cada um desses elementos da natureza que nós aprendemos, certo? Então, aqui percebam que cada um tem o seu lugar, com exceção da forest, da floresta, né? Que nós não temos aí um quadrinho para vocês escreverem o nome forest. Mas aí atrás dessa cachoeira, a gente consegue ver que tem várias árvores, né? Então, aí é a floresta, tá certo? Então, aí vocês vão pintar todas essas figuras de acordo com o gosto de vocês, com as cores que vocês quiserem. Depois, aqui embaixo, vocês terão que completar esse textinho aqui, falando sobre a figura de vocês, né? Então, lá no início, a gente viu que o menino apresentou o quadro dele, e ele foi falando sobre o que tinha no quadro. Aqui, nós já temos os nomes das figuras, né? Vocês terão que completar com as cores que vocês pintaram, ou então com alguns adjetivos, como, por exemplo, beautiful, bonito, big, grande, small, pequeno, certo? Então, vocês podem utilizar adjetivos e também cores para completar esse texto e falar sobre a figura que vocês pintaram aí, tá certo? Então, na nossa aula de hoje, a gente encerra por aqui. Eu aguardo vocês na nossa próxima aula, então. Até lá, bye bye!